Boa, estamos no ar. E aí, galera? Muito boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Estamos começando aqui o 9º encontro ao vivo do empreendedores.com.br. Quem está assistindo a gente aqui pela primeira vez e aproveitando que a gente está ao vivo, eu vou explicar para vocês o que é o Empreendedores, dar um pouquinho de contexto. Muito bem, primeiro vamos comemorar aqui 25 anos de administradores.com. A Administradores nasceu em 2000, quando ainda era estudante de administração e cresceu, né? A gente começou logo no comecinho da internet, então a gente ocupou um espaço privilegiado, né, nesse quadrante aí dos portais na área de negócio. E galera, de lá para cá, são mais de 2 décadas, 1/4 de século, a gente sempre foi muito pautado aqui pela questão da divulgação do conhecimento, da promoção do conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e competências de gestão. Então isso sempre norteou toda a nossa produção de conteúdo por aqui, sejam os conteúdos que vocês acessam nas nossas redes sociais, no nosso portal, na nossa news e também na nossa escola de negócios, o Administradores Premium, que foi inclusive o primeiro streaming de educação na área de negócios aqui no Brasil. E aí no ano passado, eu estava numa reflexão, eu estava no carro quando eu tive essa ideia, esse insight. Eu percebi que mesmo tendo assim uma grande comunidade, são mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, muita gente engajando nos nossos posts, muitos alunos, mais de 100 mil alunos nessa nossa escola de negócios, o Administradores Premium, eu me dei conta que apesar de fazer um grande trabalho que gera um grande valor para todo mundo que nos acompanha, a gente promovia pouco networking entre essas pessoas. E porque engajamento, isso não é networking, na verdade, né? E aí, essa foi a sacada. Eu disse, a gente precisa promover networking de forma intencional, porque é uma coisa que nós empreendedores fazemos todos os dias. Todos os dias. E a gente sabe que uma conexão certa é capaz de mudar o jogo de qualquer negócio. Então foi esse estalo, foi esse insight que deu aí o início, né, a faísquinha que deu início aqui ao empreendedores.com.br. Criamos então um clube de networking, que é voltado inteiramente a isso, a prática do networking, a construção de relacionamentos genuínos, né, e com uma cultura de comunidade muito forte, onde as pessoas que fazem parte são extremamente generosas, né, elas compartilham muito do seu conhecimento, das suas experiências, e essa troca ela é muito rica entre todos os participantes. E bom, aqui eu estou mostrando aqui um pouquinho para vocês do que é o Empreendedores. Em menos de 6 meses, pessoal, nós já tivemos sociedades fechadas aqui dentro do nosso clube, nós já tivemos formação de fundos de investimento aqui dentro do nosso clube, muitas parcerias, muita participação, né, por exemplo, agora, essa semana aqui, ontem, o nosso querido Sérgio Bertucci, fundador do Fita Cream, ele esteve com o João Kepler, no programa do João Kepler no SBT, pivotando. Já tivemos o nosso querido Lucas, que foi o protagonista aqui do nosso último encontro, o Lucas André, fundador da Fast Tênis, estava no podcast da nossa querida Cris Arcangeli, que também faz parte da nossa comunidade. Então, a gente está criando aqui um movimento muito rico, de muita troca, de muito networking, e coisas boas têm saído daqui todos os dias. Então, convido você que não faz parte ainda, mas que está interessado em conhecer mais, a acessar o empreendedores.com.br. Já temos um portal, já estamos aí na primeira página do Google. Se você procurar por networking entre empreendedores, se procurar por empreendedores, enfim. Mas no empreendedores.com.br você tem todas as informações sobre esse trabalho que a gente, esse novo projeto, né, que a gente está construindo juntamente com todas essas estrelas do empreendedorismo, como é o caso aqui do nosso querido Henrique de Castro, que é o founder aqui, CEO da New Horizon, que é uma empresa especializada em soluções de inteligência artificial para empresas. Ele é uma fera, ele é uma das grandes referências nacionais sobre o assunto e, cara, é o tema da vez aqui no mundo dos negócios, e hoje a gente vai falar justamente sobre a inteligência artificial aplicada à gestão das empresas. Henrique, meu amigo, cara, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro semanal do Empreendedores. Muito obrigado. Essa bela introdução. De fato, o tema está na moda e eu acho que é importante a gente tentar trazer uma luz de praticidade para o tema, sabe? Sair um pouquinho da conversa mística sobre o assunto, porque é algo que está no nosso dia a dia. Neste exato momento tem,
aqui entre nós, né? Ela está entre nós. Se eu me movimento e a câmera se movimenta junto, essa câmera está fazendo isso com um algoritmo de inteligência artificial. Então é super comum no nosso dia a dia, mas tá acontecendo muita espuma. Então a gente poder falar um pouquinho de forma aplicada na gestão, de forma prática para as empresas, vai ser legal, porque tem muito valor por aí que a gente pode, como empresário, como empreendedor, capturar esse valor e poder usar no nosso dia a dia, que vai muito além da gente fazer nossa foto em anime ou algumas brincadeirinhas que a inteligência artificial está sendo usada. Muito bem. E aí eu queria começar justamente por esse ponto, né? Assim, agora a gente vive num boom, a inteligência artificial se popularizou, né? Então, agora nós temos o que a gente teve com outros movimentos, né, do avanço das tecnologias digitais, a gente está vivendo agora com a inteligência artificial. Quando ela chega, por exemplo, quando a minha mãe, que tem 73 anos, né, começa a usar ali um chat GPT e a se impressionar com tudo isso, né? Então, assim, tá se popularizando muito rápido, né? E já é uma coisa que praticamente, não sei, acho que todos os usuários de internet, de smartphone, enfim, utilizam. Mas aí eu queria saber, você que é um cara que já pesquisa isso, enfim, você já trabalha com isso há muito tempo, há muito mais tempo, né, do que todo esse hype que a gente está vivendo agora. Eu queria que você comentasse assim, o que mudou ao longo das últimas 2 décadas, que você, enfim, está envolvido com esse tema, e aí o que a gente pode esperar? Lógico que a gente vai conversando aqui durante o nosso bate-papo, né, para fazer essa visão de futuro, mas é bom pontuar as mudanças da inteligência artificial aí nos últimos anos. Sim, sim. Você comentou da sua mãe, e esse é um caso que me chama muita atenção. É o mesmo caso. Minha mãe, minha avó faz uso, é algo assim impressionante. Quando a gente viveu outras revoluções desse tipo, como o computador pessoal, por exemplo, você tinha que fazer um curso, né? Windows, Word, Excel, PowerPoint, tinha que gabaritar, colocava no currículo isso. A inteligência artificial não, a generativa, né? Você pega e usa, é algo que realmente tá muito prático. O ponto é que, assim, inteligência artificial, a primeira escrita que se tem sobre o tema é 1936, com Alan Turing. Então você vê como é antigo. Só que, e ao longo do tempo foram tendo vários outros estudiosos usando estudo do passado e evoluindo e melhorando, até que em 2017 saiu do Google, inclusive. Hoje o Google é uma das empresas ameaçadas por toda essa revolução, né? Quem diria? Mas saiu de dentro deles um estudo chamado Attention is All You Need, que é um estudo que é a base do que tem de inteligência artificial generativa. Basicamente, esse estudo, ele era como o Google fazia aquele algoritmo do você quis dizer. Aquele que você escreve quem descobriu, aí ele já sugere o Brasil, a América, ele sabe onde você está, sabe que você está escrevendo em português, então ele já joga ali probabilidades de aparecer determinada palavra. É isso. A inteligência artificial generativa que vem a partir de todo esse movimento é isso. O que aconteceu? Ali em 2017 nasceu um projeto paralelo, a partir desse paper, dessa explicação desse algoritmo, nasceu um projeto paralelo de uma empresa que era para poder explorar isso de forma aberta ao público, chamada OpenAI. Essa empresa criou o GPT-1 e depois o GPT-2. Quando eles estavam criando o GPT-3, eles olharam e falaram assim, a gente tem, não dá para dizer mina de ouro, talvez mina de diamante, talvez mina de uma pedra que nunca existiu na mão. E eles olharam e falaram assim, nós vamos fechar, a gente não vai manter isso aberto, manter como um projeto, e fechar e lançar o ChatGPT, novembro de 22. E aí vem esse estouro, que eu acho que ele só foi possível por três motivos, assim, tem 3 pontos que eu gosto de avaliar que fazem com que a gente chegue onde está. O primeiro é o poder computacional, que mesmo com tudo que vem escrito desde então, a gente não tinha a capacidade que a gente tem hoje de máquina e equipamento, né? Então, com a GPU, que é basicamente o processador gráfico, que a gente usava muito para os joguinhos, né? Ele nasceu por conta disso, e para ferramentas de arquitetura e engenharia em geral. Isso evoluiu bastante. Então você tem hoje processadores muito mais capazes do que antigamente. A gente tem uma abundância de dados assim absurda, porque rede social, celular, tudo está gerando dado. Então você tem uma abundância muito grande para treinar, fazer essa melhoria na inteligência artificial. E o avanço nos algoritmos. Então, assim, toda essa evolução que eu contei, ela vem de alguém olhando um estudo do passado e melhorando. E isso veio acontecendo. A inteligência artificial generativa nada mais é do que a melhora de outros algoritmos. Quando você junta tudo isso
em uma ferramenta que é só um chat para você perguntar, e depois nas outras versões até mandar via áudio, né? Uma pessoa analfabeta pode fazer uso. Aí você tem esse estouro que vem agora, em um cenário que realmente está mudando bastante. Tem muita gente falando, né, de quarta revolução industrial, quinta revolução industrial, se alguns quiserem considerar outras como revoluções, mas de fato, mudou e mudou bastante tudo que a gente tem à nossa volta, relacionado a trabalho, principalmente. Né? Muito bom. E agora já está embarcado em tudo, né, Henrique? Então você pega aqui, eu atualizei recentemente aqui o meu celular aqui, é Samsung, e ele já está totalmente assim, enfim, já estava, né, nesse movimento, mas agora o Gemini controla tudo. Eu posso falar com ele aqui agora, fazer qualquer, né, tipo de ação. E então quer dizer que todas as pessoas, né, que têm um smartphone aqui, por exemplo, né, já vão mergulhar inevitavelmente nesse novo cenário, né? Obrigatoriamente, né? As empresas agora... Toda palestra eu brinco, eu gosto de falar que eu quero falar de inteligência artificial até deixar de ser assunto. Porque a inteligência artificial não tão sexy, por assim dizer, é a que tá e você nem percebe que ela está. É a que você tá fazendo, que ela está trabalhando por você, ela está fazendo algo que você não precisa mais fazer. Vai ser algo que você vai sentir quando faltar, igual energia elétrica. A gente não tem eventos sobre energia elétrica, não tem uma conversa sobre energia. Na verdade, agora está começando a ter pelo risco energético que a gente tem, né? Que a inteligência artificial ainda puxa isso. Mas é um tema que eu acho que ele vai viver esse hype cycle do Gartner. Você até comentou de outros, né? A gente teve com blockchain, a gente tem muito disso. Mas até hoje a gente tem projeto aqui com blockchain, porque ele se tornou algo que saiu da grande mídia, do imaginário geral, da fantasia, mas está sendo extremamente usado. Então a tecnologia acaba passando por esses ciclos, né? Eu acho que daqui a algum tempo, essa conversa de ganhe até X mil por mês trabalhando com IA, isso não fica, isso nunca ficou, né? São ciclos que desaparecem. Mas aí esses usos nas empresas, aí vai ficar. E é por isso que está tendo toda essa revolução, principalmente nas big techs, né? Não é à toa que eles colocarem tudo, porque eles estão vendo que é uma tendência para o hoje e que vai perdurar aí por longos anos. Muito bom. Bom, agora vamos falar aqui realmente da gestão nas empresas. O que a gente já pode... Quer dizer, o que a gente já pode? Claro, a gente já está utilizando isso aqui dentro das empresas. Eu queria que você comentasse, né? Como que a inteligência artificial está transformando a gestão nas empresas. E aí o que vai acontecer também com as empresas que não se adaptarem. Novamente, aquela coisa toda, cara. Essa é a tônica do mundo dos negócios aí desde que a gente começou a fazer trocas. Né? Se você não se adaptar, você fica de fora, enfim, né? Mas eu queria que você comentasse, né? O que tem transformado na prática da gestão mesmo, o uso de inteligência artificial. Eu acho que assim, daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e empresas que não fizeram uso de algo com inteligência artificial vão ser iguais às empresas que não entraram para o e-commerce, principalmente varejo, não entrou para o e-commerce lá atrás. A gente vai sentir um pouco dessa tendência. No dia a dia, existe as questões práticas assim do valor que muita empresa está tendo do próprio colaborador conseguir ter, fazendo uso de um chat GPT simples, né, para o seu dia a dia. Mas quando a empresa tem uma cultura de IA e ela decide utilizar dentro do seu processo, ela tem muitos ganhos. Porque é muito comum existirem tarefas dentro das empresas que nem deveriam existir. E outras que são extremamente necessárias de automatização. Tem um estudo recente de Stanford que concluiu que 3 horas por dia, em média, a gente trabalha em processos que eles chamam de processos digitais. Então, é realmente digitando algo, conferindo alguma coisa. Então, você tem isso no dia a dia, muito como acho que aqui no Brasil até mais de 3 horas. E aí, o que a gente tem visto? Aplicações relacionadas à produtividade e a coisas repetitivas, elas são ganhos muito curtos e vale muito a pena fazer. Vou pegar exemplo. A gente tem um projeto para um escritório de advocacia que à medida que esse escritório foi crescendo, eles decidiram que eles poderiam fazer o uso da inteligência artificial, a gente fazendo um trabalho de descoberta com eles, para poder gerar contratos que são padrões, mas utilizando a mesma escrita deles, para não parecer que é aquela coisa feita só por IA. Isso é o que a gente chama de modelo próprio. Cada vez mais vai começar a acontecer. Você fazer uso no dia a dia, pegar uma ferramenta é bom. Por exemplo, ferramenta de transcrição de reunião, eu não vivo sem. Eu entro em reunião, faço muita reunião online, né? Eu entro, tá sempre uma ferramenta lá, depois
eu olho, principalmente por ser comercial. Hoje a minha principal atuação é comercial e estratégia de soluções. Eu saio de reunião, entro lá no bot e falo assim, o que o Henrique prometeu? E aí ele já me lista exatamente todas as minhas promessas. Então são coisas assim. Só um detalhe aqui, Henrique, era pra gente estar utilizando uma dessas aqui até para poder gerar um conteúdo, um resumo desse papo aqui, né? Enfim, seria interessante também. Mas conta aí, continua aí. É bom. E aí esses ganhos são legais, mas eles ainda são pequenos. Agora, quando a empresa começa a criar um modelo dela, assim, eu vou usar o GPT-4, tudo bem, mas aí você põe uma camada a mais do GPT-4 com as suas informações, aí você tem valor, porque imagina todo o conhecimento de uma empresa disponível de forma fácil para um novo colaborador, para o cliente questionar o que precisa. Então, esses são os usos já de cara que eu acho extremamente relevantes e necessários para as empresas começarem a pensar como que eu pego toda a informação que eu tenho histórica, que até pouco tempo atrás, por muitas vezes não era categorizada, né? Então, assim, muito PDF, muito Excel. Como é que eu pego isso e torno isso em uma informação que a inteligência artificial olha? No passado a gente falava muito que dado era o petróleo do futuro. Esse futuro chegou. Dado é o petróleo do presente. Então, é muito importante olhar para isso, as empresas terem essa cultura de como ela pode deixar suas informações de uma forma que aí humano e IA possa interagir. Até fazer um adendo aqui, tá? Eu não acredito em substituição. Eu não acho que seja essa conversa, acho que essa conversa vende bem, vende notícia, né? Mas eu não acredito em substituição. Porém, as pessoas que usam, elas sim vão substituir, porque é natural, né? É igual a gente tinha com o computador. Tinha as pessoas fazendo relatório na máquina de escrever, e alguém vinha com o computador, fazia, arrumava tudo e imprimia. Então é o fluxo natural da evolução que a gente está passando mais uma vez, né? Perfeito, mas assim, é bom frisar que a gente tem visto já, você não gosta dessa palavra, mas a substituição de muitos postos de trabalho, porque assim, você bota ali eu vou dar um exemplo, em uma redação, né? Antigamente, até aqui no Administradores, a gente tinha uma porrada de jornalista, tinha estagiários jornalistas e tal, e hoje realmente a gente não precisa mais desse contingente. Então, assim, algumas pessoas evoluíram em outras funções, outras responsabilidades, mas, assim, para matéria-prima, para escrever o texto, a gente precisa realmente de pessoas boas e tal, mas a IA ajuda demais nesse processo, né? Não que a gente esteja fazendo os textos nossos aqui, só um adendo também, né? Para a galera não achar, o texto administradores é todo IA. Não, cara, de forma alguma, né? Mas, assim, a IA ajuda muito. O adendo que eu acho legal comentar, que você falou postos de trabalho, e aí eu concordo. Eu acho que assim, as profissões não, mas posto de trabalho bastante. Então, algo que você precisava de 5 pessoas vai fazer com uma só. Aqui na empresa a mesma coisa aconteceu. Uma das profissões extremamente impactadas é o desenvolvimento, né? Então a gente vem crescendo e não no mesmo ritmo de contratações que a gente sempre fez em outros crescimentos parecidos, percentualmente falando. Então a gente aumentou percentualmente a empresa, mas não em posições, porque não é mais necessária várias pessoas para fazer a mesma coisa de antes. Então a IA como uma cointeligência, por isso que os nomes cointeligência, copiloto eu acho bons, vai substituir postos de trabalho com certeza absoluta. Muito bem. E agora, para enriquecer aqui o nosso bate-papo, eu vou só explicar que tem aqui a dinâmica para o pessoal. Turma, todas as semanas a gente tem uma reunião aqui com os membros do Empreendedores e um membro do grupo aqui do Clube Black, por exemplo, o Henrique, né? Ele é convidado para ser o speaker principal. Então o Henrique, como domina aqui esse assunto aqui de inteligência artificial, é o nosso speaker principal, mas nós vamos ter aqui também a presença de outros debatedores, também membros aqui do nosso grupo, né? Do Clube Black e da nossa comunidade. O primeiro deles aqui é um cara genial, Fábio Farias. O Fábio ele é fundador e CEO da Love Gifts, uma rede de franquias, né, de lojas de presentes criativos. E, Fábio, seja muito bem-vindo, cara. Eu tô muito curioso, Fábio, para saber, né, como você tem utilizado a IA, enfim, apoiando aí as suas ações, né, a gestão aqui da Love Gifts. Mas conta aí para a turma, né, e o que você quer saber do Henrique hoje também? Isso é uma honra estar participando aqui desse bate-papo de empreendedores. E o conhecimento aqui é muito vasto, então a gente vai aprendendo aqui. O Henrique foi falando ali, fui anotando aqui, mas assim, nosso mundo, que é o mundo criativo, né, então está totalmente ligado à inteligência, né, artificial, então a gente usa bastante hoje, a gente é muito focado também em vendas, eu falo muito sobre vendas, e a gente pode sempre qualificar muito, tipo, eu uso
o aplicativo tem um projeto social que é Criança Empreendedora. Sábado agora é a feira de negócio do Criança Empreendedora. E quando a gente foi criar uma marca aqui, a gente usou muito inteligência artificial com as crianças. A psicologia das cores, quais os segmentos que a gente ia criar. A gente usou uma ferramenta que eu acho que vocês conhecem, que é o Suno, para criar a música dessas empresas. E foi lá, imagina, a gente hoje criar uma música para uma campanha que a gente cria às vezes aqui na Love, vou criar nesse desenvolvimento das crianças uma música para uma empresa. Isso há 5 anos atrás, ou até menos que isso, né, a gente tinha que contratar uma agência, tinha que ser todo um repertório, num estúdio para se criar uma música para uma empresa. Então a gente vai lá no ChatGPT, bota algumas palavras que a gente quer para a música, ele meio que já dá ali, a gente vai lá para o Suno, escolhe o ritmo e a gente faz dessa brincadeira, na verdade, que parece uma brincadeira, mas é uma coisa totalmente séria que nos ajuda e nos impulsiona a vender, né? Então, hoje a gente usa uma plataforma de social commerce aqui na Love Gifts, que é da Showcase, e a gente pegou o nosso time para quê? Para cada produto que eu tenho, eu vou lá no site GPT, boto alguma informação, ele me dá uma cópia ali, ele me dá um texto muito perfeito, que eu digo ao meu vendedor das franqueadoras, tá com dúvida de oferecer um produto, vai lá na plataforma e olha. Ele fala sobre um porta-retrato, de eternizar momentos, e mexe com o emocional, que ajuda a vender um produto simples, que é um porta-retrato, mas ele dá um ensejo de capacidade de comunicação para o vendedor, que é justamente isso, que se o vendedor realmente ele não usar dessas ferramentas para ter argumento de venda, o posto de emprego vai ser perdido, isso eu não tenho dúvida. Mas quem souber usar ao seu favor, né, até eu brinco às vezes assim, poxa, eu tive agora recente na China, né, assim, e você vê muito robô. Tudo pode acabar, mas nunca vai acabar a função do vendedor, porque vai ter que ter alguém para vender o robô, né? Mas para vender o robô você tem que estar muito capacitado, porque senão daqui a pouco vai ser humanoide vendendo humanoide, já estão se fabricando. Então a gente usa muito e é muito bom estar aqui nesse momento. E Henrique aí vai dizendo e eu vou anotando aqui o que é que mais ele aconselha para a gente estar usando de ferramentas, né? Então eu uso muito a transmissão de áudio, porque às vezes a gente está numa reunião, a gente que vive da parte comercial de vendas, e uma coisa que é fundamental na venda é rapidez. Eu estou aqui numa reunião, não posso escutar um áudio, mas eu vou lá, encaminho e automaticamente, até o próprio WhatsApp agora liberou para transcrever, mas né? o do WhatsApp mas antes eu usava fraco, né, Fábio? Eu uso outro pago que é muito melhor do que o do WhatsApp, aquele nativo mesmo. Me passando um contato, você fala, aqui tem um contato que você manda para esse contato e esse contato transcreve. Você não tem medo, não. Diz, olha, se eu mandar tudo que o pessoal me manda durante o dia, o cara me bloqueia lá se ele for escutar. É tanta coisa. Minha esposa, meus filhos, né, é franqueado, então é tanta demanda que se o cara for escutar lá, ele vai me bloquear. Então, assim, eu acredito muito com isso que o Henrique fala. Se as empresas, os empresários, começar pelo básico, já dá para fazer uma otimização do trabalho e ficar com uma maneira mais profissional, sem botar bicho de 7 cabeças, sem fazer essa questão de dizer, transforme sua vida com isso, você vai multiplicar seu faturamento se você usar essa ferramenta. Isso é muito clichê, isso é muito empreendedor de palco, né? Isso não é a realidade do empreendedor. Ô, Fábio, tem uma coisa que eu sempre falo, se a pessoa usar o termo especialista, foge dela, tem grande chance dela tá. Então eu sou especialista em inteligência artificial pro varejo. Pô, mas eu acho que eu falei que tu era especialista aqui, Henrique. Aí, não sei se eu te apresentei não, assim. Não, mas especialista em IA. Em IA. Para outras coisas sim, aí dá. Mas por quê? Porque a IA generativa tem 2 anos praticamente, né? 2 anos e meio. Então, assim, como é que você é um especialista em 2 anos de uso, sabe? Você tá todo mundo... Quem não tá confuso não tá bem informado com inteligência artificial generativa. É algo assim... Todo dia é algo novo, não adianta. Achar que o passado serve de alguma coisa, né? Agora. E essa questão do novo, que é diariamente que sai o novo, mas também se deixa as pessoas... Às vezes eu vejo pessoas querendo se travar em questão em aceitar. Né? E não vou usar isso não sei o quê, mas quando você começa a usar de maneira simples, a básica, já é muita coisa, porque como você fala, Henrique, às vezes vem um especialista e quer falar de uma inteligência que está muito além do dia a dia daquela pessoa, do porte da empresa, do estilo que é o negócio dele, e ele se assusta, mas às vezes um básico do que tem ali
o próprio ChatGPT, que dá muita força, que é mais princípio, mais popular, e você vai subindo de categoria e vai vendo mais possibilidades. É um mundo enriquecedor demais e otimiza o tempo e você performa melhor, né? Eu acredito nisso aí, e cada O que mais deu certo, que você deu, o tô que eu vi anotando. o que eu vi nesse período que deu certo foi exatamente isso, que a gente chama de inovação incremental. Quem fez pouquinho, porque você tentar fazer algo muito grande, para qualquer meta isso acontece, né? Ah, eu quero emagrecer, então eu quero emagrecer 20 quilos. Pô, não vai. Coloca de 2 em 2, coloca de 1 em 1. Então, e na inteligência artificial tá acontecendo demais. Não, então eu vou mudar a minha empresa inteira, vai ser orientada a IA. Não, sua empresa tem que ser orientada ao seu negócio. Se é varejo, orientada à venda. Sabe, você não tem essa de... Na verdade, toda empresa deveria ser orientada à venda, né? Então, só um parênteses aqui. O varejo ainda mais. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? A pessoa entender que a IA, ela é meio, vai continuar sendo meio, é ferramenta, só que aí você saber usar a ferramenta de forma estratégica, aí tá o ponto. Então, entendeu? Eu vou usar para quê? Ó, na última ponta, eu preciso atender melhor meu cliente. Pô, então vamos usar ela para treinamento, para a gente poder pegar informação de reuniões e montar outros modelos de treinamento? Pô, isso é válido. Então vamos usar ela para preparar melhor sobre a informação do produto, como você mesmo comentou, é um tipo de exemplo fenomenal, porque a pessoa no dia a dia ali, o vendedor, às vezes ele precisa de ir no WhatsApp. É mandar e falar assim, pô, qual diferencial tem esse porta-retrato? E aí a IA já busca tudo que tem na base e já responde para ele via texto lá, dizendo, ó, o diferencial é esse, esse, esse. E aí ele na próxima venda vai usar. Eu ainda sou um pouco cético dessas coisas no dia a dia. Sabe assim, o óculos que a pessoa... Não, porque quem busca principalmente varejo, quem busca quer o tete-a-tete. Quer falar com a pessoa e ter atenção. Se ela tiver no celular ali, já perde tem grande chance de perder a venda, né? E também eu vejo às vezes o que acontece. As empresas colocam boot e começam a dificultar a falar com o cliente. Clique em tal botão, agora é esse. Agora você começa a protelar, isso tira a paciência do consumidor. Sem dúvida. O consumidor não tem mais observação tempo. aqui Então, fantástica. às vezes a pessoa está querendo, né? Ah, quero o aplicativo, quero o site, e demora a responder no WhatsApp. Então eu acho que às vezes as pessoas exageram demais, né? Se vende algumas ideias, algumas pessoas vendem uma ideia de modificar o negócio e trazer um resultado e deixa complicado. Até os termos que se usam, às vezes eu vi uma empresa botando lá, um amigo meu que foi falar com ele, lá, agora para o processo, tira esse nome processo, venda não pode ter esse nome processo, tira esse nome, qualifica qual é o nome que tu vai usar, porque o cliente do outro lado, ele quer rapidez de quem responde mais rápido. Hoje muitas compras acontecem no varejo, principalmente na venda do WhatsApp, não é no melhor preço, nem a melhor qualidade, é quem respondeu mais rápido. E às vezes você tá botando um boto para responder, mas na hora que chega no humano, vai ter que chegar, demorou demais. Então você já teve todo o ensaio, o investimento, a conversa bonita, como a gente chama aqui, mas no final o cliente sobrou na curva e ele foi comprar de outra pessoa que não tinha nada e você respondeu e ele respondeu e fez a venda. E Fábio, aí tem um valor muito grande nisso com a IA generativa agora, que é legal, que é o que a gente chama de agente de IA, e agora tem um conceito de multi-agentes. Então, cada vez mais as empresas estão fazendo bots, que eles não são esse bot de hit 1, é o bot de fluxo. Eles já não são assim, só que por trás a pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas na prática tem uma IA que ela vai direcionar, então, olha, o Fábio quer... É um cliente, então eu direciono. O Fábio é um franqueado, eu direciono. E já direciona para outras. Só que sem saber. No meio da conversa, a própria IA já muda. Aí, tornando fluido assim, aí funciona bastante. Aí converte muito, porque a pessoa, às vezes, 2 da manhã quer comprar. Mas ela tá na dúvida. Ela, pô, eu quero comprar uma Kombi. Mas qual que é o tamanho da... Eu tô vendo Kombi, né? É o primeiro exemplo que veio. Mas qual que é o tamanho da Kombi? Olha, será que vai ficar legal na... que são os fanáticos por Kombi. Então, ela poder conversar... Ela poder conversar isso às 2 da manhã com uma IA que simula o pensamento humano, com base nas informações, aí tem um valor muito grande. Só que essa IA não pode nunca travar, né? Tem que ser exatamente o fluxo sempre para frente. Muito bom. Galera, eu quero convidar agora... Opa, falou, pode falar, Fábio, que eu vou puxar aqui depois aqui o Ayrton aqui, mas... Pode falar. Só queria pegar a deixa aqui e perguntar a ele qual o nome dessa que faz resumo de reunião. Aqui eu uso 2. O Upload, que aí é um dispositivo, e a outra chama Fireflies, que é vagalume em inglês. A Fireflies eu uso muito na reunião online aqui. Maravilha, obrigado. Muito bom. E agora eu queria chamar aqui o nosso segundo debatedor. A turma já conhece aqui, é o Ayrton. Agora vou falar certinho aqui o sobrenome, Quitico. E aí, Ayrton, meu conterrâneo Ayrton Quitico, ele é cofundador do SigoWeb.
Ayrton, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso encontro, cara. Muito obrigado, Leandro. Henrique, prazer em te conhecer, tenha uma boa tarde. Fábio, da mesma forma também. E parabéns, Leandro, porque tu pronunciaste meu sobrenome corretamente. Muito obrigado. Boa. Eu vou me apresentar brevemente. Sou médico, né? Sou diretor de inovações do SigWeb. O SigWeb é uma plataforma de saúde e segurança do trabalho. Nós já estamos no mercado, agora no final deste ano, há 20 anos. E, Henrique e Fábio, diferente, Fábio, da tua experiência, que tu já tens, digamos assim, alguma familiaridade, alguma utilização da inteligência artificial, a área da saúde e segurança do trabalho é uma área que normalmente ela não prima muito pelas inovações. E isso, até certo ponto, tem um aspecto muito surpreendente. O Brasil, o ano passado, ou no Brasil no ano passado, ocorreram 750 mil acidentes do trabalho. Considerando que a imensa maioria dos acidentes são sonegados, a gente pode, evidentemente que não temos um número correto, a gente pode inferir que nós estamos lidando com algo próximo de 1 milhão ou mais de 1 milhão de acidentes do trabalho. Isso significa que nesta hora que a gente está conversando agora, 350 pessoas no Brasil, pais, mães, filhos, maridos, saíram de casa e alguns não vão voltar. Ou vão voltar estropiados. E a saúde e segurança do trabalho, ela, por um lado, ela convive com esse cenário que não é um cenário muito agradável, e essas estatísticas no Brasil, a cada ano o Brasil bate o seu recorde, é algo muito surpreendente, quando deveria ser o contrário, porque existe, na área da saúde e segurança do trabalho, existe uma chamada hierarquia de proteção. Essa hierarquia de proteção ela é basicamente em 3 níveis. Um nível de coletiva, ou seja, a casa protege todo mundo da chuva. O guarda-chuva é o individual, protege um único indivíduo. Existe um intermediário, as chamadas medidas administrativas. Esse número expressivo de acidentes do trabalho, esses recordes após ano que o Brasil vai batendo, aponta inegavelmente para uma situação que não tem como contestar, que é a falência das medidas de proteção habituais ou habitualmente utilizadas pelas empresas. Como a proteção coletiva é cara, as medidas administrativas são complicadas, resta o EPI. O EPI nem sempre ele dá aquele resultado que as pessoas esperam. Diante disso, num cenário de saúde e segurança do trabalho, que é onde nós atuamos, há uma grande necessidade que a gente intui de, por um lado, atender ao mercado que está carente de soluções para minimizar esses riscos, esses traumas que eles vêm convivendo, que são traumas que afetam não só o trabalhador, mas também a empresa, por diversas razões de perda de horas perdidas, razões de impacto no FAP, perda de ações de reparação, enfim. Mas também por um outro aspecto que eu acho que cada vez mais, talvez a idade foi me condicionando a isso, são questões morais, éticas e sociais. Se a gente sabe que tem alguma coisa que pode ajudar as pessoas, o meu entendimento num sistema de saúde e segurança do trabalho é que ele incorpore essas soluções para se tornar, evidentemente, comercialmente mais interessante para o mercado, mas, por outro lado, também que ele se torne interessante por esse apelo social, ético e moral. Como eu comentei no início da minha conversa, a área da saúde e segurança do trabalho é uma área, é o patinho feio da empresa. A área é uma área de custo, não é uma área de investimento. Apesar da empresa conviver com todas essas mazelas, com todas essas preocupações, com todos esses traumas dos seus colaboradores e delas mesmo, não há um investimento. E grande parte disso ocorre porque mesmo que os profissionais de saúde e segurança do trabalho queiram, e eles querem, soluções otimizadas para minimizar os riscos e minimizar os acidentes e as doenças,
os sistemas de saúde e segurança do trabalho são confortavelmente acomodados. Eles não evoluem no tempo. É bem verdade, o Henrique comentou isso aí, que a IA tem 2 anos, 3 anos. E agora um parênteses, eu não sabia que o Alan Turing foi, em 36, foi o precursor dela lá. Mas, enfim, muito obrigado pela informação. É bem verdade que é recente, mas mesmo sendo recente, a gente vê que é uma solução tão otimizável, tão implantável, não sei se existe essa palavra, mas enfim, que é uma lástima a gente não poder acrescentar e implementar as nossas soluções de saúde e segurança no trabalho, com isso que poderá ter um benefício muito grande. E diante disso, Henrique, eu tenho uma pergunta para te fazer. Basicamente é o seguinte: considerando a tua experiência em inovação digital e, pelo que eu li no teu site, investimentos na área de tecnologia, como que o SigWeb pode aproveitar este momento de virada na SST, impulsionado pela IA? Isso é raro acontecer. Há muito tempo eu não via algo tão relevante, potencialmente relevante aparecer. Então, repito, como que nós podemos aproveitar esse momento de virada para acelerar os nossos desenvolvimentos em termos de sistema, captando investimento e conseguindo, então, num período relativamente curto, expandir e consolidar a nossa posição de relevância no mercado? Ótima pergunta, porque eu acho que ela serve, inclusive, para qualquer investimento em tecnologia com o cenário que a gente tem hoje. Tem um ponto aí que você comentou sobre a questão da inteligência artificial ser nova e não ter uso na área de saúde e segurança do trabalho. E esse é um ponto que é problemático, porque mesmo o que a gente chama de inteligência artificial clássica, que é essa antiga, algo tão novo já virou antigo, né? A tecnologia tem esse seu grande problema ou não, que são os hypes. Mas mesmo essa IA clássica, que é a machine learning e a deep learning, teria um uso fantástico na área de saúde e segurança do trabalho se tivesse investimento de olhar e falar, pô, a gente teve muito problema em determinada época, vamos analisar estatisticamente, fazendo uma análise preditiva para poder minimizar problemas que já aconteceram, né? Então esse era um uso que já poderia ter sido feito há algum tempo. E eu, de fato, quando eu vi que você ia participar, eu dei uma pesquisada sobre a área, que é uma área que eu conheço pouco, e me chamou a atenção. Realmente tem poucas opções olhando para isso como tecnologia, e acho que você explicou bem, porque muita gente acaba vendo como custo e não como investimento. Embora, né, uma pessoa parada, um colaborador parado vai ser um custo muito maior, então investir de forma preditiva seria melhor. Sobre investimento, o Satya Nadella falou no final do ano, Satya Nadella, o CEO da Microsoft, né, falou no final do ano que, na visão dele, todo software vai passar a ser somente base de dados. A função do software vai ser garantir que os dados sejam confiáveis e ali esteja a informação. Eu concordo 100% com isso. Por quê? Qual que é o complemento da fala dele? Tudo vai ser workflow com inteligência artificial. Então, por exemplo, eu vou fazer um processo de admissão, por exemplo, em um software. Esse processo é meu, da minha empresa. Então, eu preciso poder, via software, ter um nível de customização com IA, no qual eu posso fazer com que cada processo desse seja um workflow para poder trabalhar da forma com a hiperpersonalização, né? Cliente a cliente. Da mesma forma que no varejo, eu comentei que a hiperpersonalização é o grande valor hoje da IA, no B2B do mesmo jeito. E os softwares tendem a caminhar por isso. Por isso que TOTS está investindo bilhões, Microsoft está investindo bilhões, Oracle também, porque todo mundo está indo nessa linha. Então, a nível de investimento, eu acho que existe uma grande possibilidade aí, por você estar em uma área que tem pouca visão de tecnologia, de você ser disruptor, né? Trazer uma visão diferente. O CEO da Shopify falou agora recente que todo dia está nascendo empreendedores individuais fazendo o mesmo que eles e de forma mais eficiente. Então, que precisa ter atenção a isso. Então, usando as ferramentas que a gente tem de Copilot para desenvolvimento, que hoje tem algumas muito boas. O Cursor é uma delas, vale muito a pena testar. Por mais que a primeira foi o do GitHub lá junto da Microsoft, GitHub Copilot, o Cursor é atualmente a melhor. E eu uso atualmente porque isso muda.
daqui a 2, 3 meses sai uma novidade de alguma empresa e é melhor, mas entender esse conceito é importante e pensar nessa visão de como pode cada processo ser um workflow para poder aí a empresa ter seu valor com a inteligência artificial. Dessa forma oculta, por assim dizer, né? Ela acontecendo sem que as pessoas nem saibam que ali tem inteligência artificial. Posso Claro, seguir, Ayrton, fica à vontade, cara. Obrigado. Tu abordaste um assunto aí, Henrique, que realmente eu acho que é muito interessante. É a questão da particularização e da individualização. Se, por um lado, a saúde e segurança do trabalho é uma só, as idiosincrasias, as particularidades, as peculiaridades das organizações, mesmo que elas sejam do mesmo ramo de atividade, elas são distintas. A gente vê isso muito no software, em que hoje a gente tem grandes clientes, a gente tem o grupo Oba, o Hortifruti, que é nosso cliente, tem o Andrade Gutierrez, que é nosso cliente. São empresas que diariamente eu vou estar exagerando, mas com muita frequência nos solicitam um relatório para uma determinada situação ou uma implementação para outra situação. E a gente consegue hoje já, mesmo sem IA, identificar na área da saúde e segurança do trabalho, identificar algumas situações, e eu mapeei especialmente 4 delas, em que a utilização da IA seria já, mesmo considerando essa pobreza franciscana de 4 itens, já seria um grande diferencial no mercado. Eu sou muito apologista de algo que eu aprendi com meu pai há muito tempo atrás, que o ótimo é inimigo do bom. Entende? Eu quero o melhor. Tu quer o melhor, tu não vai ter. Então tu não tem o bom e tu não tem o ótimo, tu não tem nada. Enfim, né? Então tem que começar por algum lugar, não é? Começando aderindo à cultura da IA, mostrando para os clientes e principalmente para nós mesmos que aquilo ali é uma boa solução, a gente pode chegar a algum lugar. A minha pergunta ainda, desculpa eu insistir, como que o SigWeb sendo uma empresa, digamos assim, limitada em termos de desenvolvimento? Nós somos 3 na empresa, nós não somos uma Microsoft, nós não somos uma Oracle, nós não somos uma grande fábrica de software house. Nós somos 3 na empresa. Como que uma empresa deste porte, mas esses 3 são pessoas muito qualificadas. Desculpa eu estar falando da gente, mas enfim, eu acho que é o momento. Um dos sócios é doutor pela USP em Engenharia de Segurança do Trabalho. Não existe muitos engenheiros de segurança do trabalho que têm doutorado pela USP. A outra sócia tem mestrado na Casper Libero de São Paulo e agora está terminando o seu doutorado aqui na Universidade Autônoma de Barcelona. O único que não é doutor sou eu. Mas eu sou doutor porque os médicos usurparam o do DR e dizem, isso é meu. Ia comentar isso aí, né? O doutor Ayrton, hein? Os médicos usurparam, né? Eles são doutores mesmo sem ser doutor. Então vamos lá. Como que uma empresa com as nossas características, mas com as nossas boas intenções, pode captar recursos no mercado para que rapidamente a gente possa, como eu disse, alcançar um nível satisfatório de relevância nesse mercado? Sim. Eu acho que tem 2 pontos, tá? O primeiro é avaliar se no mundo atual ainda precisa captar recurso. E por que eu estou dizendo isso? Tem um conceito, eu escrevi na segunda-feira sobre esse conceito, está vindo muito na moda agora, chamado Vibe Code. É basicamente você escrever... Antigamente a gente chegava a falar, né, low code, no code, que é você escrever sistemas com pouco ou nenhum código. O Vibe Code agora é você escrever sistemas conversando com a IA. Então, essa ferramenta que eu citei, o Cursor é uma delas, tem outra chamada Lovable, elas ajudam bastante nisso e de forma muito... o código gerado é muito bom. Então, esse é um cenário que ajuda para... Por isso que eu falei, muitos dos investimentos vão em tecnologia e agora o mundo está mudando de uma forma que talvez esse investimento possa ir no marketing e a tecnologia seja mais fácil de se resolver, principalmente as primeiras versões. A galera mais técnica vai me matar de ouvir isso, né? E olha que eu sou o técnico que virou gestor, então tem essa... olhar os 2 lados, né? Tecnologia sem ROI, inovação sem ROI não serve para nada. E o segundo ponto, recentemente o Y Combinator, que é o maior fundo de investimento do mundo, soltou algumas diretrizes novas para os investimentos.
E dentre essas, uma que me chamou a atenção e que pode servir como resposta para você, é que ao invés de investir em uma empresa que tenha ferramentas de inteligência artificial para escritórios de advocacia, que busquem escritórios de advocacia que façam uso de IA, invistam nesses. Sabe? Então, essa visão enxuta de resolver um problema e a IA como meio pode ser um caminho interessante na busca de investimento. Vocês já estão resolvendo um problema, então o investimento para a IA ser usada como meio para acelerar esse problema, de forma preditiva, né? Ao invés das pessoas irem tirar um relatório, você pode alertar sobre determinados indicadores que já tem, alertar e usar a IA para ela aprender esses indicadores com empresa a empresa e ter esse alerta específico. Então, esses são cenários que eu vejo como potencial em cima de toda essa disrupção que anda acontecendo por conta da IA generativa, né? Muito bom, galera. Galera, eu tô curtindo demais aqui e acredito aqui que todo mundo que está nos assistindo agora ao vivo também, e quem não está assistindo ao vivo vai ter acesso a esse episódio aqui, só a nata, aqui só o filezinho dele, no podcast Empreendedores, que roda no guarda-chuva do Café com ADM. Então basta seguir o Café com ADM em qualquer plataforma de podcast, Spotify, no YouTube, em qualquer canto, que você vai ter acesso a um episódio semanal do Empreendedores junto da programação do Café com ADM. O Café com ADM, tá? Só para explicar aqui para a turma, né? Estamos comemorando aí 9 anos de Café com ADM. Nós somos um dos 30 maiores podcasts de áudio da América Latina, dentre todas as categorias. Então a gente tem um orgulho muito grande do trabalho que a gente faz, né, na produção de podcasts. O Café com ADM, enfim, foi uma insistência minha lá atrás, né, de colocar esse pé no mundo dos podcasts, e foi assim uma decisão muito assertiva. Apesar de, se você pegar os primeiros episódios lá do Café com ADM, você vai ver um Leandro ali, um apresentador totalmente travado ali, dando seus primeiros passos, né, à frente do microfone, mas vale a pena também para... Na época que tudo era mato, né? É verdade, né? Podcast tudo era mato. Mas vale a pena... Na época que tu não tinhas a Kombi foi que te deslançou pra vida. Muito bom, Ayrton. Então já deixa aqui também o convite aí para acessar os episódios anteriores do Café com ADM, que vale muito a pena. Bom, galera, eu vou fazer aqui algumas perguntas que o pessoal mandou aqui nos chats, né? A gente tem uma plataforma que é o Administradores Premium, onde as pessoas estão tendo acesso aqui ao nosso bate-papo, e também temos agora uma plataforma similar no próprio empreendedores.com.br. E a gente tem aqui alguns comentários aqui. No empreendedores.com.br temos a Ana Clara falando aqui que está muito show esse encontro, e ela gostaria de saber, na visão do Henrique, quais são os principais desafios para se implementar a inteligência artificial como ferramenta de apoio à gestão nas pequenas e médias empresas, né? O principal deles, na minha opinião, é a cultura de dados, que dificilmente existe. Todo mundo se vê como consumidor de informação, pouco se veem como produtor de informação. É muito comum a gente querer relatório, mas a gente esquece de... O vendedor é clássico nisso, e eu no comercial cometo esse erro várias vezes, esquece de registrar no CRM. Aí depois você quer o relatório, mas você não registrou a informação. Então, essa questão do básico, então às vezes eu vejo, a gente vai fazer projetos, a gente vai sempre fazendo um diagnóstico da empresa, aí a gente começa como é a sua estratégia de precificação. Aí você vai falando com o outro, até chegar na resposta de cada um faz de um jeito. Então, essa questão da cultura, de como a informação se torna acessível a todos e registrada, esse é um ponto. Por quê? Muita gente fala, o termo técnico é alucinação, né? Então, muita gente fala, eu joguei algo na IA e ela alucinou, mas é por quê? Você não definiu para ela um contexto de onde ela vai atuar. Então, esse é o principal desafio. O outro é um certo medo misturado a ceticismo. Isso é importante, sabe? Por isso que eu gosto sempre de fazer as críticas a esses termos, né? A inteligência artificial, tem um que eles usam muito, que é a AGI, inteligência artificial geral, que vai substituir a mente humana. Eu fiz um curso recentemente no MIT que eles falaram que vamos levar, com os modelos atuais, nós vamos levar 20 anos para começar a ter uma conversa séria sobre o tema. Então, assim, está muito longe disso. Ainda é algo programável para fazer o que ele foi programado para fazer, que é buscar uma base histórica e correlacionar. Então, eu acho que, assim, quebrar essa questão do misticismo e começar a olhar para os dados já supera esses desafios. E outro lado, cabeça na nuvem e pé no chão, né? Testa, usa, pega algo do dia a dia, tem que fazer parte, sabe? A aba do ChatGPT tem que estar aberta ali, para você no seu dia a dia, você vai vendo situações nas quais vai usando.
claro, com devido cuidado, né, sem colocar dado sensível ali, mas você vai vendo situações. Então, acho que esses 3 pontos ajudam nesses desafios para pequena e média empresa. Ô Henrique, eu tô puxando aqui, isso eu vi só, eu não parei para ler essa matéria, e a Folha de São Paulo tem aquele paywall aqui, maldito aqui, eu não tô conseguindo ler. Eu acho um absurdo, né, essa história. O cara bota um paywall ali, obrigando o cara a fazer uma assinatura para ler uma notícia. Bom, mas vamos lá. A notícia, a manchete diz o seguinte, né? O mundo como conhecemos acabará em 2027, diz pesquisador de IA. Diz que teve um relatório, eu não tive acesso a esse relatório, chamado AI 2027, que previu que em 2027 nós veremos o nascimento de uma IA autônoma. Na sua visão aí, Henrique, tem isso aí? Eu tô puxando aqui, vendo se eu encontro em outro site aqui, mas não estou encontrando. Essa IA autônoma, essa tal AGI. Ó, o que acontece nesse cenário aí? O Bill Gates, ele falou em 2020 que até 2024 todas as reuniões seriam no metaverso. E aqui estou eu com a minha cara, não é nenhum bonequinho meu. Vocês também, então assim, estamos em 25 e não aconteceu. E foi o Bill Gates, Falar né, cara? do futuro é bom? E era o Bill Gates, Falar do futuro é bom porque não tem muita responsabilidade, né? Normalmente, não é uma pessoa de tecnologia que está falando isso. Eu gosto muito de entender as limitações da ferramenta para saber até onde ela vai, principalmente até onde não vai. Hoje, o nosso maior desafio em projetos é a expectativa inflada. Muita empresa entra e fala assim, então eu vou usar a inteligência artificial generativa e vou mudar tudo que eu tenho na empresa. Não vai. Você vai resolver pequenos pontos, as pessoas vão continuar atuando ali, mas você vai ter melhoras, e todas essas somadas, você tem uma grande melhora lá na frente. Então, essa questão, assim, do fim, eu acho que a gente tem que ponderar algumas coisas. A primeira é que essa fala é boa para captar investimento. Esse é um cenário. Então, assim, eu preciso... A OpenAI captou o maior cheque da história, né, com a SoftBank agora, de 40 bi, se não me engano. Então, assim, é uma coisa fora do normal. E aí, eles viram e falam assim, você vai usar para quê? Para substituir as pessoas, sabe? Então, você precisa dar uma resposta para aquele dinheiro muito absurda. E aí, aquilo, você mira numa estrela muito distante, você pode acertar a Lua. Então, Warren Buffett falou recentemente, eu nunca subestimo alguém que se superestima. Então, eu gosto dessa visão, mas sempre tomando um certo cuidado. Então, assim, não vai substituir... O próprio Bill Gates falou de substituir os médicos, não vai. Não, isso não vai acontecer, porém, no dia a dia tem coisas que vai fazer melhor. Ficar olhando exame todo dia para dizer se é ou não é, o olho daqui a pouco cansa e erra. Então, você tem uma máquina para fazer isso, é excelente. Então, sabe, são cenários assim de ganhos que vai nos melhorar como humano. Por outro lado, existe o Harari, autor de Sapiens, falou em 2018 sobre isso, que até 2025 será criada uma nova classe, a classe dos inúteis. Ele usa um termo pesado, mas que de fato a gente tem que ter uma certa atenção, porque nem todo mundo vai conseguir fazer o que a gente chama de reskilling, né? Aprender novamente algo novo. Então, assim, tem profissões, tem coisas que vão cair, e aquela pessoa que fazia algo muito repetitivo, como em toda a revolução que a gente teve, tem um certo problema. Então, eu acho que tem os dois lados aí, sabe? O mundo, eu não acredito que o mundo vai acabar, mas acredito que a gente possa ter alguns problemas complexos relacionados a trabalho, porque as empresas vão fazer cortes naturais, né, exatamente como você comentou no começo, postos de trabalho, a profissão continua, advogado continua sendo advogado, mas a pessoa que busca jurisprudência não precisa mais. Você tem uma ferramenta que faz isso. Então você tem cenários aí que eu acho que são de fato para a gente ligar o alerta, e aí a forma da gente agir diante disso é estudar, né? É continuar aprendendo, é continuar buscando, olha, eu fazendo a propaganda da plataforma, mas fato, continuar buscando plataformas como administradores. É nóis, galera. Porque tem gente que está atuando, né? Tem gente que está atuando e falando o que está fazendo. Então eu gosto muito dessa visão, porque se a coisa está mudando o tempo inteiro, eu tenho que falar com quem fez algo ontem, e não quem escreveu em 85, sabe? Por mais que seja útil, mas eu preciso ver o que tem de novo a partir de alguém que está fazendo. Então acho que esse é o jeito da gente aguentar. Se vai mudar, e a gente sabe que vai mudar, eu tenho que estar preparado para a mudança, né? É igual a engenharia que você faz a ponte para ela balançar, senão ela quebra. Então acho que esse o ponto. Sempre que eu vejo um alerta desse, primeiro que a imprensa adora um
né, uma coisa cara, meio... quando o cara faz uma manchete dessa, tipo, pô, vai viralizar. O cara tá pensando nisso, né? É isso, Muito bem. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. O Fábio, ele trouxe um ponto que eu achei muito interessante. A gente já tá próximo aqui do final, aqui 1 hora de encontro e tal, mas eu achei fundamental resgatar isso, que é a questão, a gente tá acostumado a já interagir com as IAs no atendimento e tal, tudo mais, mas chega um ponto que enche o saco e você quer ter um atendimento humano. E, bom, então quer dizer, a gente pode falar que hoje em dia é um diferencial as empresas que adotaram ferramentas de IA e todos esses processos baseados em IA, mas será que vai chegar num ponto em que o diferencial vai ser justamente ter um atendimento humano disponível, um atendimento, e aí eu tô falando já tô imaginando aqui, chegar numa loja, vai estar lá um robô para me atender e tal, e aí quando você vê um humano, você diz, pô, graças a Deus tem um humano ali, quero falar com alguém, né, de carne e osso. Será que vai chegar nesse ponto em que o atendimento humano vai ser o diferencial? Olha, eu acredito muito nisso, e a gente já vê isso em algumas áreas. Mercado imobiliário, eu tenho visto isso, a gente já teve projetos de plataformas para o mercado imobiliário, para entender melhor o cliente, para atender ele tete a tete, porque as pessoas estavam saindo das grandes plataformas e queriam falar com pessoa para poder entender qual era a melhor opção e tudo mais. No turismo a gente vê muito isso. Então, cada vez mais, quanto mais afastado, mais exclusivo é o hotel, mais caro ele é. Né? Ah, não, é um hotel que aqui a comida é feita à mão. Pô, eu quero. Então, a gente já começa a ver uns cenários no qual a alfaiataria, por assim dizer, o modelo boutique é muito valorizado. Eu adoro vinho, adoro fazer viagens para tomar vinho. Minha esposa me puxou para esse mundo, é um mundo sem volta. Não façam isso, tá? Aviso antes. Mas os melhores vinhos que eu tomei foram vinhos desconhecidos, de realmente vinícolas boutiques, na qual a pessoa tem ali uma produção de 100 garrafas no ano e tá tudo bem para ela. Sabe? Então, isso eu acredito que vai cada vez mais ser mais valorizado, a coisa meio artesanal, meio alfaiataria. Eu acho que a gente vai ter uma tendência a voltar a valorizar esse tete-a-tete. E aí as pessoas se tornam ainda mais importantes, né? Porque se a pessoa fizer se ela for, porque tem muito humano que é pior que robô. É só ligar um call center e a gente vê isso. Então, se a pessoa for muito robótica, aí é a pessoa que vai realmente ser substituída pela IA. Porque aí a IA pode se tornar mais humana do que a pessoa. Agora, aquela pessoa boa, eu sou mineiro, eu adoro atendimento mineiro. Você vai no lugar, você sai amigo da pessoa e quer marcar de tomar um café com ela. Você vai comprar uma caneca e marca o café na casa da pessoa. Então, acho que cada vez mais essa é uma tendência, sabe? A gente vira a valorizar o atendimento humano, mas humano real, né? Não atendimento humano robótico. Muito bem. Turma, eu acho que agora a gente termina com uma reflexão, né? Então, assim, viajamos aqui pelo mundo da IA e terminamos desembocando aqui no valor das questões genuinamente humanas aqui. Achei fantástico, né? A gente ter colocado aqui esses dois aspectos aqui em contraponto. E, galera, eu queria agradecer vocês aqui demais aí pela presença em mais uma reunião aqui do Empreendedores. Cara, o conteúdo que a gente tem gerado aqui semanalmente é simplesmente fantástico. Alguma faculdade que esteja nos assistindo, a gente poderia vender isso aqui como um módulo de MBA aqui facilmente, porque como quem foi que falou? O Henrique, Fábio, alguém falou aqui, não tem empreendedor de palco aqui, são empreendedores da vida real, né? Pessoas que estão realmente realizando, construindo, né? E vivendo o dia a dia empreendedor. E, porra, contar aqui com o Henrique não gosta dessa palavra, né? Mas com a expertise de vocês aqui, né? Nesses temas que a gente tratou aqui hoje, foi fantástico e eu queria agradecer a todos vocês aqui. Eu que agradeço aí a participação e ter aprendido muito, anotei muita coisa aqui. É muito bom você participar e entender e poder colaborar também com o que a gente está vivendo hoje no varejo, no mercado. Então, muito obrigado a todos vocês. Da minha parte também, muito obrigado. Obrigado pelo aprendizado, obrigado pelas informações. E te dizer, Henrique, que eu moro aqui na Espanha e aqui tem alguns vinhos nacionais até bem aceitáveis. Tá? Olha aí. A próxima viagem do Henrique aí. Para visitar também. Muito bem. Eu adoro a Espanha. Eu quero agradecer. Bom. Eu já fui perto, já fui em Portugal, mas não Espanha não. Tá aí um bom passeio, Muito bom. Seja bem-vindo a Barcelona. Me avisa que eu te recepciono aqui. Tá bom? Bom demais.
Eu Fábio, queria agradecer. da mesma forma também, o convite é extensivo. Só não vai dar para ir de Kombi, o Fábio que é fã de Kombi, não vai dar para ir de Kombi. Olha, a gente bota a Kombi num barco aí, vamos embora. Fazer uma road trip aí pela Espanha. Vai fazer sucesso, uma Kombi em Barcelona vai fazer sucesso. Muito bem. E Henrique, cara, obrigado mesmo. Eu queria agradecer também, eu queria agradecer o espaço, o debate. Eu gosto de... Por isso que eu gosto de usar o termo aplicada, né, inteligência artificial aplicada, porque eu gosto de falar com gente que está fazendo de verdade, assim como, as minhas preocupações são o dia a dia mesmo, como empresário. Então eu tenho que aprender algo novo, tenho que estar acompanhando indicadores financeiros da empresa, olhando fluxo de caixa, olhando turnover. Esse é o dia a dia nosso, né, de todos nós que empreendemos. Então, eu acho que a gente poder ter ferramentas para nos auxiliar nisso e a gente continuar no que nos torna humanos, né, para evoluir as empresas, eu acho que isso socialmente falando, inclusive, é fantástico. O tanto de emprego gerado a partir disso. Então, eu acho que é uma visão boa para a IA, ela poder desonerar mentalmente as lideranças, para que essas lideranças sejam lideranças melhores para a próxima geração. Eu acho que a gente tem um futuro bacana pela frente aí. Genial. Galera, eu não queria terminar aqui esse nosso encontro sem passar aqui para a turma, né, os sites de vocês. Então, aqui da New Horizon, né, se escreve NEWRIZON, tá? New Horizon, aqui é a empresa do Henrique. Então, já vale a pena procurar Instagram, tudo, grudar no Henrique de Castro também aí para aprender cada vez mais sobre o universo da inteligência artificial. O Ayrton Quitico, né, da SigoWeb, então é sigoweb.com.br. Também está produzindo conteúdo nas redes aí, Ayrton? Muito, show de bola. Então já procura pelo Ayrton Quitico, aqui não vai ter erro, né? É KWITKO, já vai aparecer de primeira, né? E também a SigoWeb. E, cara, Fábio Farias, o Fábio era pra estar aqui comigo, você é um safado, era pra estar aqui presencialmente porque ele mora em Campina Grande, aqui é vizinho. Então, Fábio Farias da Love Gifts, entra aí no lovegifts.com.br também para conhecer essa franquia fantástica, aí criação do Fábio, e também tem um trabalho muito legal, né, o trabalho com as crianças lá para empreendedorismo. Fábio, conta aqui pra gente também, pra galera saber um pouco mais desse trabalho, e passa também o teu Instagram do Fábio Farias, que deve ter mais de um Fábio Farias aí, não sei, deve ter um nome mais comum, não é? De vez em quando eu recebo algumas... De vez em quando eu recebo as cobranças do deputado, né? Às vezes o pessoal confunde. Olha aí, tá vendo, hein? Cobrança de político. Mas eu falo Farias underline. Beleza. Falo Farias underline. E o trabalho que vocês fazem lá de formação, né, de empreendedorismo com as crianças, eu acho fantástico também, cara. Pô, uma iniciativa animal aí que vocês têm. É o Criança Empreendedora. Vai ser esse final de semana aí, a Feira do Empreendedor. A gente vai mandar aí, compartilhar lá no grupo como foi que aconteceu a Feira do Negócio das Crianças. Que é de 9 a 12 anos. Muito legal. Bom, ajudando aí a formar a próxima geração de empreendedores que vão fazer parte aqui do empreendedores.com.br, com certeza, no futuro. Então, aqui, para você continuar aprendendo aqui com as feras que fazem parte do empreendedores.com.br, é só acompanhar a gente aqui. Entra no empreendedores.com.br para você ver. A gente criou um site novo. A gente está divulgando todos os cases, né, dos membros do grupo lá. Entra lá, você vai curtir demais. Assina a news do Empreendedores, que todos os dias a gente conta também os cases aqui dos nossos membros. E convido você a fazer parte também. É só entrar em empreendedores.com.br/assinar para você ver todos os detalhes. A gente vai marcar uma reunião com você. Então não é só entrar lá e assinar de cara, para ver assim qual é o seu momento, qual que é o grupo que mais se adequa, né, ao seu momento. Nós temos uma comunidade, temos também o Clube Black, aqui de onde faz parte aqui o Henrique de Castro, o Fábio também. O Ayrton aí tá querendo fazer o upgrade pro Clube Black também, né, Ayrton? Exatamente. Então vai ser um prazer conhecer todos os empreendedores, né, que estão nos assistindo aqui no nosso encontro semanal. Beleza, turma? Semana que vem a gente volta, mais um encontro do Empreendedores, o networking que te leva às melhores salas. Até lá!